Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Aos 81 anos de idade, o publicitário e poeta Pedro Galvão de Lima, fundador e diretor da agência Galvão Comunicação em Belém, é o entrevistado deste Papo no Tucupi. Quando tinha 24 anos, acadêmico de Direito, esteve no olho do furacão nas primeiras horas do golpe militar de 1964 no Pará. Ele era o presidente da União Acadêmica Paraense, a UAP, quando a sede da entidade foi invadida por tropas do Exército. Nestas rápidas memórias, Galvão relembra de personagens, atos e fatos daqueles dias que mergulharam o país em 21 anos de ditadura. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa, para este Papo no Tucupi. Você esteve no centro do furacão aqui em Belém, na época do golpe de 64, e numa posição de destaque no meio estudantil. Você era o presidente da União Acadêmica Paraense, a UAP. Como foram aqueles dias aqui em Belém do Pará? Foram dias agitados. A gente não tinha consciência, a gente nunca tinha tido a experiência de um golpe militar. Nós éramos absolutamente crus. Nós não sabíamos o que poderia ser um golpe militar. Então essa é a primeira coisa que tem que ser registrada. Era uma experiência totalmente nova para nós. Nós não sabíamos como começava nem como terminava um golpe militar. O nosso durou 20 anos. Começou em 64 e terminou em 85. E mal sabíamos nós que seria uma experiência didática, né? Uma experiência que ia nos ensinar alguma coisa. Nos ensinaria principalmente o que é uma ditadura. Naquele momento de 1964, havia um clima de maior liberdade no país e talvez um clima de maior aproximação da esquerda com o poder. E o Brasil estava no meio da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Vocês esperavam, pelo menos pressentiam que poderia haver um golpe da reação? Não pressentíamos, não. Pelo menos eu não me lembro de que a gente tivesse essa consciência. É claro que havia o perigo. A gente sabia que existia uma direita. Mas, veja só, aqui em Belém a gente conhecia o Passarinho. Depois a gente passou a conhecer o Alacide. Depois a gente passou a conhecer o Peixe-Agulha, o Coronel Oliveira. José Lopes de Oliveira. José Lopes de Oliveira. Então, veja, o José Lopes de Oliveira, quando eu fui preso e fui levado para o quartel-general, quando eu subi as escadas, aquelas escadarias bonitas do quartel-general ali na Praça da Bandeira, o Peixe-Agulha, ao mesmo tempo, enquanto eu subia, ele descia aquela escadaria. E ele passou por mim, rosnando qualquer coisa. Me falou qualquer coisa que eu não estou me lembrando quais foram as palavras, mas foi uma coisa inimiga. No entanto, quando muitos anos se passaram, depois eu encontrava o Peixe-Agulha na livraria Jenkins, e ele era apenas um senhor amável que conversava comigo nos corredores da livraria Jenkins. Conversávamos sobre quê? Sobre livros. Então as coisas, numa cidade como a nossa, que é uma cidade provinciana, era e é ainda hoje, tem seus traços provincianos, e a proximidade das pessoas, a proximidade da pessoa comum, como eu era, com o poder, é muito grande, certo? E, por exemplo, eu fui preso pela primeira vez no dia 1º de abril. Pois é, vamos voltar aos acontecimentos.
acontece no dia 30 de abril, aqui no auditório de odontologia, da Faculdade de Odontologia, ali na Praça Batista Campos, o seminário Latino-americano. de desenvolvimento latino-americano Não, para a reforma do ensino. Era o SLARDES, o Seminário Latino-Americano de Reforma Universitária. E aí, aquele evento que você presidia foi invadido pelos chamados lenços brancos e depois uma tropa da PM. Conta pra gente como foi aquilo. Primeiro, nós tivemos muita sorte, porque nós estávamos ali, certo? Num evento que reunia líderes estudantis ou estudantes de vários países da América Latina. E quando nós estávamos lá, eu estava presidindo aquela sessão, e ali havia estudantes e não estudantes. Por exemplo, um não estudante era um coronel. Jocelim Barreto Brasil. Jocelim Brasil. Certo. Outro... O Rui Barata estava lá. Rui Barata estava lá. Outro que estava era um japonês que foi decisivo naquele momento. Como é que era o nome dele? Sebastião Hoyos. Sebastião Hoyos, que ensinava golpes de karatê, de jiu-jitsu, para aquela turma toda que invadiu a UAP. Então, eu conhecia os invasores. Quem foi que invadiu ali? Que era? Eram os filhos de fazendeiros? Era um pessoal organizado pela direita? Organizado pela direita. Aquele negócio foi planejado e organizado nada menos pelo coronel Jarbas Gonçalves Passarinho. Coronel Passarinho, Jarbas Passarinho. Ele liderava aquela juventude de direita ali. Então, Mickey Lobato, Leonardo Lobato, aquela turma toda ali. Até o nosso amigo Paulo Chaves, que era um jovenzinho adolescente. O Paulo Chaves tinha 17 anos naquele momento, entendeu? Depois o Paulo Chaves evoluiu para posições avançadas, parceiro. Se transformou numa pessoa importante, um arquiteto da maior importância para a nossa cidade, entendeu? Isto aqui, por exemplo, né? Grande Estação das Docas. A Estação das Docas é uma obra pensada pelo Paulo Chaves. E ele era um garoto de 17 anos naquela época. Porque naquele momento a direita, digamos assim, pelo coronel Passarinho, pegava os filhos dos fazendeiros do Marajó, que naquele momento se dizia que era uma elite agropecuária. E nós tivemos muita sorte naquele assalto que houve lá, Tito, pelo seguinte, porque na verdade havia uma combinação entre esses jovens que invadiram os SLARDES e a polícia militar. Podia ter sido uma coisa muito pior, porque a polícia militar chegou atrasada. Chegou com alguns 5 minutos de atraso. Se tivesse havido a coincidência, poderia, não estou dizendo que seria, mas que poderia ter sido uma coisa muito pior. Mais traumática, né? Mais traumática. E então, o que é gozado é o seguinte. Quando eles entraram, o representante da Nicarágua estava falando ao microfone lá no... E ele estava dizendo qualquer coisa. Em nome de todo o pueblo de América Latina. Quando entra aquela turma aí, acabou. A partir dali acabou. Então vocês chegaram até, inclusive, a dar voz a um dos representantes para tentar acalmar, né? Não, é o seguinte. Quando eles entraram, eu disse, olha, nós estamos aqui num evento democrático, certo? Em que nós estamos discutindo os caminhos da reforma universitária e tal. E então eu dou a palavra, estava dando a palavra aos invasores. E o Leonardo Lobato foi lá e fez um discurso. Esse discurso, Tito, era o que um jovem direitista daquele momento poderia fazer naquele momento. Se compara ao hoje que se chama de gado do Bolsonaro, seria uma coisa mais ou menos isso? Eu acho que era menos furiosa, muito menos furiosa. O Leonardo Lobato, rapaz... Advogado. Depois seria amigo meu, rapaz. O certo é que depois do empastelamento
lá no auditório da Faculdade de Odontologia, o Slardes foi levado para a sede da UAP, União Acadêmica Paraense, na Governador José Malcher, ali exatamente onde era o Hotel Regente. Onde é o Hotel Regente? Não, o Hotel Regente fechou. E onde era o Hotel Regente. E o que foi que aconteceu exatamente ali na UAP? Que esse parece que foram os episódios mais graves, né? No dia 1º de abril, a UAP foi invadida pelas tropas do Exército. Na verdade, foi uma ação comandada pelo coronel Zé Lopes de Oliveira, o famoso inenarrável Peixe-Agulha. E eles invadiram a UAP. Chegaram espaventosamente. No momento em que o Seráfico ia tentando fugir pela porta da frente, José Seráfico de Assis Carvalho, que hoje mora em Manaus, que hoje não, há muito tempo mora em Manaus. E o Seráfico ia saindo, o Peixe-Agulha ia entrando, o Peixe-Agulha não perdeu tempo, deu um tapa na cara do Seráfico. Registre-se o tapa na cara, ou seja, o destempero do coronel José Lopes de Oliveira. Porra. Todo mundo do fuzil, embalado em um metralhador. Sim, não. A tropa do Exército chegou, os soldados se jogando pelo chão, armando o seu ninho de metralhadora, ali na Governador Zé Malcher, que a gente chamava de São Jerônimo. Foi uma correria, viu, o Tito? Foi uma correria. As pessoas fugiam pelos fundos da UAP. Dizem que o Paulo Orellana, lembra? Paulo Nunes da Silva, dizem que ele se meteu num tanque de água e só ficaram as orelhas de fora. Daí o nome dele, o apelido dele, Paulo Orellana, que eram umas orelhas espetaculares. Viu? Parece 2 tajar de fora. 2 tajar de fora, né? 2 tajar de fora, assim, era o Paulo Orellana. Metido naquele tanque de água. Pedro, hoje dá para rir disso, né? Mas no momento... Sim, as pessoas fugiam por trás da UAP, saltando pelos quintais vizinhos, né? E as pessoas, os vizinhos, acolhendo aquela turma que estava fugindo. Acolhendo e dando fuga. E dando fuga. Vocês tinham consciência do que estava acontecendo no país? Nós tínhamos uma meia consciência, né, parceiro? Nós não tínhamos aquela experiência. Nós fomos surpreendidos pelo golpe. A verdade é essa. Fomos surpreendidos pelo golpe. Nós tínhamos vendido a palavra revolução de tal maneira, e de tal maneira a palavra revolução era uma palavra positiva, que o golpe resolveu assumir o nome de revolução. Né? Ou seja, a direita tomou uma palavra da esquerda e denominou o golpe de revolução. É a tal revolução de 64, que na verdade foi o golpe de 64. Um golpe civil-militar, né? Porque o povo também estava na rua aí pedindo aquela marcha pela família, pela liberdade. Como hoje existem muitas marchas, toda marcha que o Bolsonaro põe na rua, desculpa o palavrão, toda massa que o nosso eventual presidente põe na rua é uma massa de direita. Não é do mesmo teor daquela marcha da família com Deus pela liberdade. Pela liberdade, não. Aquela era uma massa mais conduzida, maior, e que tinha medo do comunismo, porque naquela época, Titóvio, o Brasil estava no meio da Guerra Fria, né? Nós estávamos em plena Guerra Fria, entendeu? Então a palavra comunismo era uma palavra temida, era uma coisa terrível. O comunismo era sinônimo de inferno, entendeu? Para alguns, para outros era uma saída, né? Porque estava fácil, né? Era só esperar a eleição no ano seguinte, mas aí o Carlos Lacerda ficou com medo, uma série de coisas, e precipitaram. O Lacerda... maior vivandeira, né? O Lacerda era um
um político de direita, mas muito de direita, mas infinitamente melhor que os nossos políticos de direita de hoje em dia. O Lacerda era muito inteligente, muito inteligente, Pedro, muito informado. Voltemos àquela noite lá. E naquela noite você vai preso e na esquina da Benjamin Constant desmontaram também um aparelho do Partidão, onde estavam lá Humberto Lopes e Juscelino Brasil, que foram presos. Então, na realidade, vocês foram os 3 primeiros troféus do golpe. Eu, na verdade, eu fui o primeiro a ser preso. É o seguinte, talvez não, né? Porque eles foram mais ou menos ao mesmo tempo presos. Deixa eu contar. Eu fui preso dentro da UAP, o capitão me conduziu para uma Aero-Willis, não era Aero... Rural Willis. Uma Rural Willis que estava estacionada em frente ao UAP. Esta Rural Willis não era do Exército, era de uma empresa chamada Conama, se não me engano, que estava dando apoio ao movimento militar. E eu fui colocado, então... Conama do Otávio Pires. Do Otávio Pires. Exatamente. Aí eu fui colocado no banco de trás, perplexo, era uma coisa nova para mim. Primeiro, ser preso, era uma coisa absolutamente nova para mim. Certo? E aí quero fazer um registro, Tito, emocionante. Quando eu estava ali dentro, a primeira coisa que eu vi não foi o Juscelino e o Humberto Lopes vindo pelo meio da rua. De cuecas. De cuecas. De cuecas, sapato e meia. O que é mais ridículo. É humilhar mesmo, né? É humilhar, que é mais ridículo ainda. O que me emocionou naquele momento foi a chegada de uma senhora chamada Norma Soares Barata. Ela veio ali, naquele momento tão terrível, em busca da filha chamada Maria Diva, minha colega de faculdade. Sua mãe. Grande mãe. Minha querida e emocionante dona Norma Barata. Pedro, você chegou na UAP como estudante de Direito. E aí depois você vai para publicidade. O que foi que aconteceu? Eu advoguei durante 4 anos. Eu era funcionário da Justiça do Trabalho. E durante 4 anos eu advoguei. Eu fui principalmente um advogado na área trabalhista e fui, modesta à parte, que não é muito difícil, portanto não é uma gabulice importante. Eu fui advogado trabalhista durante 4 anos. Trabalhista, eu fui um excelente advogado trabalhista. E fui um sofrível advogado civil, na área do direito civil. Portanto, entre a gabulice e o reconhecimento dos meus limites na área civil, né? Aí eu cheguei à conclusão de que eu não gostava de advogar. Trabalhava no escritório, o escritório onde eu trabalhava, e trabalhava muito, era o escritório do nosso querido amigo Cléo Bernardo. De Macambira Braga. Cléo Bernardo de Macambara Briga. Cléo Bernardo de Macambira Braga, de memória linda, porque ele foi um bravo guerreiro imaginário, né? O Cléo era uma pessoa maravilhosa. E aí você vai para a publicidade como? Aí eu procurei um novo caminho. Como eu gostava de escrever, eu imaginei que eu podia ser redator numa agência de publicidade e procurei, então, o Oswaldo Mendes. O Oswaldo... É o precursor da publicidade. É o grande precursor da publicidade e o homem da maior, por quem eu tenho o maior respeito.
Maior respeito porque ele é realmente um homem de valor. E um publicitário de valor, que valorizou a nossa profissão em todos os anos da sua vida, a sua já longa vida. Então, o Oswaldo, alegremente, feliz da vida, me admitiu como redator, sem ter escrito um anúncio na vida. Portanto, eu era um redator sem portfólio. Sem um trabalho feito na vida. E comecei a aprender do zero ali na Mendes. Ensinado pelo Oswaldo Mendes e pelas pessoas que trabalhavam lá. O Bira, que era diretor de arte lá. Tal. E lá eu comecei. E comecei a estudar, naturalmente, né? Comecei a estudar publicidade, comecei a estudar como se fazia um anúncio, o que significava o anúncio, quais os objetivos do anúncio, o que é que tinha que ter por trás do anúncio, como é que o anúncio era bom, como é que o anúncio poderia ser criativo, como poderia ser uma grande ideia, e como poderia ser um anúncio fraco, etc. E aí você seguiu? E aí segui. Com 1 ano e meio, mais ou menos, eu resolvi ir-me embora para o Rio de Janeiro e fui. Pedro, você já era poeta ou virou poeta depois? Na verdade, eu publiquei o meu primeiro livro em 1985, aos 45 anos. E foi um livro chamado Velho Pedro Vai para Casa. É um pequeno poema longo. Sim, mas você já fazia poemas antes? Fazia, mas não gostava dos poemas que eu fazia. Gostava de escrever poema, mas não gostava dos poemas que eu fazia. Até que eu fiz o Velho Pedro Vai para Casa e gostei. Aí eu resolvi publicar o Velho Pedro e publiquei. Dei um livrinho assim, bonitinho, certo? O Velho Pedro Vai para Casa é homenagem ao seu pai. Exatamente. Ou seja, que descreve a saída dele do trabalho, num dia de trabalho qualquer, até chegar em casa. Pedro, você se diz um poeta bissexto, mas acabou sendo um bissétimo. Explica isso pra gente. Bissétimo foi uma palavra que o Neumann, né, Zé Neumann Pinto, usou num artigo que ele escreveu sobre o meu livro, o segundo livro, né, chamava Bissexto. Bissexto, porque a palavra bissexto é uma autocrítica, eu me considerava um poeta bissexto, que é uma palavra que acho que o Bandeira inventou para definir o poeta que escreve só de vez em quando. Esporadicamente. Não é o poeta profissional, o poeta diário e tal. É um poeta bissexto, escreve de 4 em 4 anos. Só nos anos bissextos. Só nos anos bissextos, né? Então, e por isso o meu segundo livro se chamou Bissexto. E aí, rapaz, falando sobre uma das edições do Bissexto, o Neumann me perguntou, vem cá, e quando é que vai sair o Bissétimo? Aí eu adotei a palavra Bissétimo para o livro seguinte. Então quer dizer que o Bissétimo é apenas uma alegoria? O Bissétimo, então, foi isso, uma brincadeira. Bissétimo é bissexto, o sétimo. Em seguida ao bissexto vem o bissétimo, naturalmente, né? Então, bissétimo, o que se tornou um... Posso mostrar? Claro. A capa. Essa capa é minha, viu, Tito? Ou seja, o layout dessa capa é meu. Bissétimo, que, aliás, é uma bela capa, né? Mais o bissexto revisto. Pois é, e eu quero mostrar também um livro que você organizou. Você foi o coordenador geral deste livro, lançado originalmente em 2004 e um relançamento em 2014 para comemorar não, mas é para relembrar os 50 anos do golpe militar, que chama Relatos Subversivos, com 6 depoimentos, aqui importantes para entender aquela época. Isso aqui já é a segunda edição, né? Já é a segunda edição, sim. Pedro, e na sua carreira de publicitário, o destino lhe levou, porque quando você volta para Belém para ser publicitário, você recebe uma mão do governador Jairo Barbalho. Sim, sim. Em 83, quando ele assume o governo. E aí depois, por cargas d'água, lá em 94,
você é convocado para fazer a campanha do coronel Jarbas Passarinho, que foi exatamente o algoz de 64, que treinava as forças paramilitares. você vê a ironia, Foi né? o teólogo do golpe. Como foi esse reencontro? Esse encontro foi... Primeiro, vamos usar um lugar comum. Foi uma ironia do destino, né? É um lugar comum e é a verdade, né? O Passarinho, na verdade, era um sujeito muito amável. Era, né? Se revelou, sim, já morreu. Né? Se revelou, nesse reencontro, um sujeito muito amável. E eu era profissional e fiz. A pedido do Jader, né? A pedido do Jader, eu fiz a campanha do Passarinho. E eu acho que é bom isso que você ressaltou, a pedido do Jader. Porque eu devo ao Jader a minha volta a Belém do Pará. Sem o Jader, eu não teria voltado a Belém do Pará. Eu continuaria no Rio de Janeiro. Você trabalhou naquela campanha dele. O marketing não era tão conhecido naquela época, mas você trabalhou na propaganda, sim, na publicidade do Jader, né? Eu trabalhei do Jader, do Rio de Janeiro para cá, eu ajudei na campanha do Jader, certo? Fiz tema de campanha, alguns layouts e tal, e trabalhei na campanha do Jader. Quando ele ganhou, sim, ele foi ao Rio descansar, e então nessa volta dele ao Rio de Janeiro, nós estávamos almoçando, ele, a Vitória e a Elcione, numa churrascaria chamada Plataforma, que era preferida exatamente do Tom Jobim. Onde eu gostei do bar do Tom, né? Muitas vezes eu encontrei o Tom Jobim ali, não conhecia o Tom, né? Infelizmente não conhecia, apesar de ter me aproximado dele certa vez. Mas... E aí o Jader... E aí eu perguntei ao Jader o seguinte: Jader, me diga uma coisa, se eu montar uma agência em Belém do Pará, você me dá o seu apoio? E ele me respondeu: olha, eu não só vou te apoiar, como eu preciso ser lá, porque não tem uma agência da minha confiança lá. Aí, rapaz, eu vim para Belém. Vim, abri a Galvão e comecei a trabalhar. Rapaz, nós ganhamos prêmios. Mas naquela época, nós ganhamos prêmios de montão, viu, Tito? Vale a pena esse lugar comum de montão? Porque Bom Pará deu uma força ao banco, Bom Pará dá uma força. Natal Silva, né? Eu lembro. Natal Silva. Pô, o que aconteceu? Morazinho. Olha, dá duas coisas que eu me lembro, só para recordar. Rapidamente. Aquela campanha, ela foi memorável por vários aspectos, inclusive porque foi a utilização do falar paraense e do sotaque do interior do Pará em comercial de televisão. Muito obrigado, Pedro Galvão, por esse papo no Tucupi. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado, Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/Tacelado. Prefeitura de Belém, governo da nossa gente. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará. Papo no Tucupi. Oferecimento: Governo do Pará e Prefeitura de Belém. Seria importante aqui na região um novo posto de saúde. O combate aos alagamentos exige um plano de manejo das nossas bacias. Garantir acesso à internet também é uma prioridade. Debates, projetos, demandas. A gente sempre tem o que dizer e o que decidir. A gente tem o Tacelado,
Fórum Permanente de Participação Cidadã. Conheça nossos espaços de participação em belém.pa.gov.br/tacelado. Prefeitura de Belém. Governo da nossa gente. A restrição de crédito dói? Os juros te assustam? Volte a sorrir com a recuperação de crédito do Banpará. Redução de até 90% de juros e multas. Procure sua agência e negocie. Onde tem Pará, tem Banpará.